Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise, certo? Nesse vídeo aqui, eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Carla Responde. Nesta playlist, a gente vem aí conversando, sobre os 4 discursos formalizados por Lacan. Nesse vídeo aqui, de forma específica, eu começo a adentrar de fato no discurso do mestre, Começo a de fato elucidar o que vem a ser o matema do discurso do mestre, venho de fato fazer a leitura do matema do discurso do mestre, certo? E só lembrando para vocês, eu sou estudante de psicologia e tenho como foco a abordagem psicanalítica. Então, o que eu explano aqui, eu explano enquanto estudante, não enquanto profissional, de forma propriamente dita, não como alguém que já tem títulos e mais títulos na área. Eu gosto de ler bastante, estudar bastante e trago para cá as impressões que eu tenho a partir daquilo que eu estudo, a partir daquilo que eu leio. Então, a minha linguagem vai sempre ser muito didática e sempre vou trazer o que de fato entendi, o que de fato percebi a partir daquilo que eu li, certo? Então, gente, aqui eu trago para vocês uma fórmula, certo? Onde esta fórmula, ela vai dar corpo a todos os discursos, todos os 4 discursos formalizados por Lacan, E aí, a partir dessa fórmula aqui, qual que é a impressão que eu tive, A partir de tudo aquilo ali que eu li, a partir de tudo que eu estudei, qual foi a impressão que eu tive dessa fórmula aqui, É de que todo e qualquer discurso, ele vai apresentar uma verdade, certo? Esses lugares aqui, lugar de agente, lugar de verdade, lugar do outro, lugar de produção, eles são estáveis em todo e qualquer discurso. Esses lugares não mudam, o que vai mudar de fato são os elementos, que vai ocupar este lugar. Então, esses elementos irão variar, irão mudar de posições, na verdade, tratando-se de um discurso para outro, certo? Então, em todo discurso, seja no discurso do mestre, seja no discurso do psicanalista, no discurso do universitário, no discurso da histérica, todo ele vai ser sustentado por uma verdade. Todo ele vai ser munido de uma verdade que o move, certo? E aí o que é que acontece? Sobre esta verdade está assentado o agente do discurso, certo? Sobre esta verdade está assentado o agente do discurso, onde a gente já viu várias vezes que o agente do discurso, ele é responsável pela produção discursiva. Este lugar de agente é o lugar do domínio do laço social. É o lugar que permite um direcionamento ao outro. Um direcionamento ao outro. Onde ele se dirige a este outro, a fim de obter deste outro, ele se dirige a este outro, a fim de obter deste outro uma produção. Ele é o dono da verdade. O lugar de agente é o lugar de dono da verdade. É o que domina e quer ter do outro uma produção. Ele se relaciona com o outro
para obter deste outro algo. Então, o ponto de partida dos 4 discursos formalizados por Lacan é o discurso do mestre, que é o que a gente vai ver, né? A gente já viu anteriormente uma introdução, né? A gente já viu anteriormente por qual matema este discurso é representado. A gente viu que o matema que vai representar esse discurso é este matema aqui. É este matema aqui que vai representar o discurso do mestre. Então vejam, o discurso do mestre provoca um assujeitamento do outro. Aqui é o lugar do outro. O discurso do mestre vai provocar um assujeitamento do outro. No momento em que esse significante aqui, falei muito desse significante anteriormente, no momento em que este significante, o S1, intervém no campo do outro, onde este campo está estruturado por um saber, onde esse saber é representado pelo S2, por esse elemento, né? E é aqui no campo do outro que outros significantes se articulam. A partir desta relação aqui surge um sujeito. A partir desta relação surge este sujeito aqui, um sujeito dividido, que é o sujeito que interessa a psicanálise, que é o sujeito do inconsciente. Então esse sujeito, ele vai emergir da relação desse significante, desses significantes aqui. Lacan ele vai dizer, o significante representa o sujeito junto a outro significante. O que foi que Lacan quis dizer com isso? É na relação com um outro que nos constituímos enquanto sujeitos. Eu, Carla, a priori sou um lugar vazio. Eu, Carla, enquanto sujeito, sofro uma predicação. Já falei aqui sobre a linguística envolvida neste contexto. O sujeito é uma sentença que sofre uma predicação. Ele precisa desta predicação para se constituir enquanto sujeito. O sujeito, na gramática, ele sofre aí a ação do verbo. Carla é estudante de psicologia. Sujeito Carla, que sem predicação é um lugar vazio, mas com predicação já ganha um corpo. Metaforicamente falando, com predicação, Carla já ganha um corpo. É uma estudante de psicologia, né? Então, o que são predicados, se não significantes? Que vem aí me dar uma significação. A priori, o sujeito é um lugar vazio. A priori, o sujeito ele não tem uma substância. A sua caracterização estaria na predicação. E quem é que nos atribui essas caracterizações? É justamente um outro. É os nossos pais, né? Que a nós atribui os significantes mestres. Falei desses significantes mestres anteriormente, né? No decorrer da nossa vida, os outros com quem nos relacionamos, né? Atribui a nós significantes. Ah, Carla é bonita, Carla é feia, Carla é arrogante, Carla é legal. Isso são significantes que nos dão uma substância. Então, para Lacan, é no lugar do outro que se desenrola a cadeia significante que nos determina. É lá que se encontra os significantes que nos representam. Eu sou um efeito daquilo que você, que está aí me assistindo, atribui a mim.
Então, é na relação aqui de S1 com S2 que surge o sujeito dividido, né? Que consiste, esse sujeito dividido consiste no fato de que ele está dividido entre saber e verdade, onde saber é aquilo que ele sabe de si, o saber é aquilo que o sujeito sabe de si, é aquilo que ele pensa de si. Quanto à verdade, a verdade é o inconsciente do sujeito. Então, gente, o discurso do mestre é o discurso de influência. Vejam bem, Lacan, ele vai elaborar o discurso do mestre inspirado na fenomenologia do espírito de forma específica, né, no capítulo de Hegel, que faz referência ao senhor e que faz referência ao escravo, né? O senhor é o agente do discurso. O senhor é o agente do discurso, que está sentado na verdade, né? É o homem que luta pelo prestígio. É o homem que luta, né, para que a sua superioridade seja reconhecida. Eu falei para vocês, lugar de agente é o lugar de domínio. Então ele precisa do outro para que a sua superioridade seja reconhecida. Onde este outro é o escravo. Que a ele, o escravo, é quem atribui a este senhor esta caracterização de poder, esta caracterização de dominador, de superior. Então, o senhor, ele vai ser representado por S1 e conecta-se numa relação com S2, que no caso o S2 é o outro que detém o saber. O escravo, ele sabe muita coisa. Ele sabe o que o seu senhor deseja. O escravo sabe do pensamento do seu senhor. O escravo sabe das necessidades do seu senhor. Então, ele é um dono de um saber que, na verdade, dá a ele um poder. Mas um poder que nem ele mesmo sabe que tem. O que seria desse senhor sem o seu escravo? Ele seria um senhor, né? Então, esse é o poder do escravo, porque é ele que dá vazão a essa caracterização de poder, a esta caracterização de domínio, né? O senhor, para ser senhor, precisa de um escravo para dar a ele esta caracterização. Inclusive, além disso, né, o escravo, ele possui um saber fazer que foi extraído ao longo dos séculos pelo Senhor. O S1, ele porta uma função aí significante na qual se apoia a essência do Senhor, né? O que é que Lacan vai dizer com relação ao S1 que a gente viu tanto anteriormente, né? O que é que ele vai dizer? Que esse S1 é o significante mestre que é atribuído a nós pelos nossos pais antes mesmo de nascermos, né? Então, o S1 porta, esse significante mestre, porta uma função essencial. Então, de fato, o significante mestre, né? De fato, esse significante mestre é a nossa essência que não se confunde com o mestre do discurso do mestre. Tá? Esse significante mestre é todas aquelas caracterizações que foi atribuídas a nós antes mesmo de nascermos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos mais velhos, depois de nascermos pelos nossos avós, por aqueles que nos rodeiam. Então esse S1, esse significante mestre, é essencial a nós. E aí esse ele porta a função de dominador, no caso do discurso do mestre, de ordenador
que vem aí a ser a essência do Senhor. O escravo, ele tem um saber, né? Um saber que ele não sabe que sabe. Ele tem um saber. O escravo, ele porta um saber fazer o seu trabalho. Ele porta, como eu falei, um saber o que fazer para suprir as exigências do seu Senhor, né? Enquanto que o Senhor, ele não tem um saber fazer, por exemplo, o trabalho. Então este trabalho só é possível ser feito porque tem um escravo que sabe fazê-lo. O Senhor tem apenas um saber teórico que, sem o saber prático, não é possível o trabalho ser realizado. Ele tem um saber apenas teórico, mas não tem a habilidade de um saber fazer prático. E aí, o saber fazer do lado do escravo, por parte do escravo, o faz produzir um objeto que Lacan vai chamar de objeto A. Dessa relação aqui, produz-se um objeto que Lacan vai chamar de objeto A, onde este objeto ele é produzido para satisfazer esse senhor. É o trabalho do escravo. O saber fazer está nas mãos do escravo. Este objeto A seria o trabalho que o escravo produz e Lacan vai atribuir a este objeto a causa de desejo ou mais de gozar. A causa de desejo do mestre, né? Que ele nunca vai de fato chegar a uma satisfação. Não, olha, tá tudo bem até aí o que tu produziu. Tá tudo bem até aí, não precisa produzir mais. Não é bem assim. O escravo, ele vai ter que produzir incansavelmente. Porque ele nunca vai se chegar a uma produção que vai satisfazer o Senhor. Ele tem que estar produzindo incansavelmente. E o que é pior, esse escravo, ele produz sem que o mesmo seja pago por isso. Ele produz em troca de dormida, ele produz em troca de comida e ele produz em troca da sua vida. É uma troca, não é o pagamento pela sua força de trabalho. A sua força de trabalho pertence ao seu Senhor. Ele pertence ao seu Senhor, porque ele foi comprado. E uma vez comprado, esse escravo não tem posse de si. Ele não goza da sua vontade. E aí é essa perda que irá originar o mais de gozar. Porque ele se perdeu de si, ele não tem autonomia sobre si, ele tem que produzir incansavelmente para manter a sua vida, para se manter vivo, porque fora dali para ele não há vida, porque o seu Senhor o fez acreditar nisso. Então é a partir dessa perda que irá originar-se o mais de gozar, porque ele vai estar o tempo todo produzindo nessa repetição da produção, né? E ele vai estar o tempo todo em busca de sua reconquista. Porque ele não pertence a si. Ele pertence ao seu Senhor. Então, é esse não pertencer a si, é esse não ser dono de si, é a repetição dessa produção para satisfazer o desejo do seu Senhor que vai gerar o mais de gozar, que vai estar aqui, ó, nessa produção. Ele renuncia, esse escravo renuncia o ser dono de si para ser do Senhor, porque ele tem medo da morte. O Senhor o fez acreditar que se ele não lhe servir, ele morre. O Senhor o fez acreditar que não existe vida para o mesmo se o mesmo não produzir para ele, se o mesmo não o servir. E aí é essa pertença ao outro que vai gerar o sintoma.
Então veja, esse sujeito dividido que pretende aí ocupar o lugar do Senhor, é possível apenas ocupando o lugar do semblante, o lugar de semblante, né? Porque ele precisa do consentimento de um outro. Um outro é que inscreve essa característica de dominador. O sujeito, ele ocupa o lugar de uma verdade, mas uma verdade que está semidita, porque o escravo não tem conhecimento consciente de que ele não tem o poder de fazer o trabalho. O escravo não tem, aliás, o Senhor, né? O Senhor, ele não tem o conhecimento consciente de que ele não tem o poder de saber fazer o trabalho na prática. O escravo também não tem o conhecimento consciente de que ele tem um certo poder por ele saber fazer o trabalho. Ele não tem o conhecimento consciente de que sem ele, o mestre não é nada, absolutamente nada. O mestre precisa dele, muito mais do que ele precisa do mestre. Por quê? Para o mestre ser mestre, precisa do escravo para ele atribuir esta caracterização. Vimos que a verdade sustenta o discurso, mas ela é acessível apenas pelo semidito. Ela é acessível apenas pelo semidito. Então há uma interdição aqui, entre a produção e a verdade. Aqui, vai haver uma interdição entre a produção e a verdade. O trabalho do escravo é o feito que ocupa este lugar de produção. O trabalho do escravo é o feito que ocupa este lugar de produção. O escravo produz o seu trabalho a partir de um saber que ele não sabe que tem e por isso ele não tem aí a verdade em sua totalidade e por isso há uma interdição entre a produção e a verdade. É como se esse saber fosse da propriedade do seu senhor, mas o saber fazer é dele. É como se esse saber fizesse parte do ser do seu senhor, mas este saber fazer faz parte do ser do escravo, né? E aí virmos que o ser do sujeito é o objeto A. A gente viu isso aqui, O ser do sujeito é o objeto A. E nesse caso vai haver uma interdição entre o ser do sujeito e este objeto A. Não há uma articulação no matema do discurso do mestre entre o sujeito e o objeto A, porque isso aqui é o ser do sujeito. É o ser do sujeito, não é o ser do Senhor, não é o ser do mestre. Então não há articulação entre o sujeito e o objeto A. Porque o que está sendo produzido não está sendo produzido pelo saber do Senhor, mas pelo saber do escravo. O trabalho é feito pelo saber fazer do escravo e o mesmo não tem a tomada de consciência desta verdade. Porque ele acha que o saber está nas mãos do seu Senhor. Assim como a sua vida está nas mãos do seu Senhor. Porque nem o Senhor, nem o seu Senhor, nem o seu mestre tem a tomada de consciência da verdade sobre o saber, porque essa verdade é inconsciente. Nem ele tem a tomada de consciência da verdade sobre o saber do escravo. E nem o escravo tem essa tomada de consciência de que ele tem o poder do saber em suas mãos, porque essa verdade em sua totalidade não é acessível.
Então, o desejo do mestre é ser desejado pelo outro enquanto mestre, enquanto dominador. O outro, quando atende este feito, produz o que o mestre deseja. Produz o que ele quer que produza. Porém, há uma perda que sustenta, há uma perda aqui que sustenta o outro. A perda de si que se dá porque não se articula com a verdade. Há uma interdição. Não se articula com a verdade em sua totalidade. A verdade de que ele tem um certo poder por ter o saber fazer, ela não é acessível em sua totalidade. Nem o escravo, nem o senhor tem a tomada de consciência dessa verdade em sua totalidade. Com isso, o sujeito que tem como ser a falta, porque o objeto A é o ser do sujeito, e esse objeto A é uma falta, e aí o sujeito que tem como ser a falta não se articula com essa falta no caso do discurso do mestre, porque ele acha que a ele nada falta, porque conscientemente ele é pleno, por ser o dominador desta relação, por ser o senhor desta relação, por ter a semi-verdade na consciência de que ele tem tudo, por ser o detentor de todo o saber, e a ele nada falta. Lacan, ele vai dizer, somos sujeitos da falta. A gente pode ter tudo, mas a gente sempre vai sentir falta de algo. Aquele vazio, falei muito disso anteriormente, aquele vazio que para a gente não tem explicação. Cara, eu tenho tudo, mas ainda algo me falta. E isso dá corpo a uma fantasia, onde a fantasia ela vem tentar dar conta dessa falta. Exemplo, arrumo uma namorada e a idealizo. Fantasio que ela tem tudo o que eu preciso para dar conta dessa falta. Ela me completa, né? Sobre ela debruço a minha expectativa, sobre dela eu espero algo, né? No caso do discurso do mestre, que dá voz a uma relação de domínio, que dá voz a uma relação de poder, que dá voz à sua detenção a todo o saber, ele não espera nada do escravo. Ele não idealiza o escravo, sobre o escravo ele não debruça a sua expectativa, porque nada lhe falta. Ele é pleno por ser dono do escravo, por ser dono da relação, por ter o domínio da relação, pelo fato do escravo não ter o livre arbítrio de escolher entre servi-lo ou não. O escravo vai servir, porque a vida do escravo depende do seu senhor, depende do seu mestre, e se não servir, não há vida para ele além disso. Ele não tem a consciência da verdade em sua totalidade, lembra? O Senhor também não tem a consciência da verdade em sua totalidade, no sentido de que o escravo tem uma carta na manga, que é o saber fazer o trabalho, o saber fazer prático, e isso dá um certo poder a ele, né? Tem em suas mãos a caracterização do significante de poder que atribui ao seu Senhor. Para o Senhor ser Senhor, como eu falei, precisa ter um escravo, que dá a ele esta significação, né? E se esse Senhor matar o escravo, ou o escravo fugir, ele vai ficar de mãos atadas. Porque quem é que dá o título a ele de mestre? É esta relação com o escravo. Então ele precisa do escravo. É por isso que há uma interdição da produção com a verdade. O que se produz desprovido da verdade propriamente dita. E, consequentemente, há uma interdição do sujeito, no caso do discurso do mestre, com a falta.
e, consequentemente, um rompimento com a fantasia. É um discurso que estrutura relações de domínio. É uma tema que dá corpo às relações de domínio. Trazendo isto um pouco de forma didática para um exemplo didático, né? Falando aí de relação de domínio, falando aí de, como exemplo, relações abusivas. Dentro desse tema aqui, né? Léo se relaciona com Mirella, um exemplo fictício, tá? Não é real. Não existe Léo, nem existe Mirella. Muito embora exista muitos Léos e muitas Mirellas por aí, né? Então Léo se relaciona com Mirella. E essa relação produz o que Léo deseja, que consiste nessa sensação de dominador, de ser dono de Mirella, de ser o detentor, de ter o domínio sobre Mirella. Esta relação produz isto, o que Léo deseja. Ela faz tudo o que ele quer. Mirella, faz tudo o que ele quer. Porque ele o fez acreditar que não há vida para ela sem ele. Ela abdica da autonomia de ser quem ela é, porque ele é o tudo dela. Há uma interdição do sujeito com a falta, porque de modo consciencial ele está pleno, está seguro, detém o poder de domínio da relação. Não espera nada dela porque ela já dá tudo o que ele precisa. Ele é dono dela. Ela renuncia ao gozo de si. De forma repetida, ela produz o que ele quer que ela produza. O que ele quer que ela produza, ela produz. Ela se perde de si e isso dará origem ao mais de gozar, que consiste aí na produção do sintoma. Ela não consegue se desvencilhar dele, porque não há vida para ela sem ele. Isso aqui é uma leitura de forma bem didática deste tema aqui. Léo se relaciona com Mirella, Mirella produz o que Léo quer. Léo se sente o dominador, o dono dela, né? Se sente o detentor da relação, o dono dela. Ela renuncia a si, porque ela acha que não há vida sem ele. E aí se dá origem ao mais de gozar. Repetidamente, ela produz o que ele deseja. E ele se acha o cara. E diante disso, há uma interdição entre a produção e a verdade. Porque ele, na verdade, precisa dela. Porque é ela que dá a ele esse poder. Então, ele precisa dela. Mas ela não sabe o quanto que ele precisa dela. Ela acha que ela é que precisa dele. Porque ele o fez acreditar que não há vida para ela sem ele, né? São aí as relações de domínio, certo? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desta elucidação. Foi essa a minha interpretação acerca do discurso do mestre, certo? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar informações adicionais, inclusive o meu canal primário, que é o canal Mente Aberta, certo? Lá eu abordo assuntos dentro de várias temáticas, não só dentro da psicanálise como aqui. Lá eu dou uma ênfase a vários assuntos no âmbito da psicologia e também assuntos para além da psicologia. Então conheçam lá, se inscrevam lá, se inscrevam aqui também, tá? Onde aqui, como vocês podem perceber, eu abordo apenas assuntos dentro do âmbito da psicanálise, tá certo? Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.